Olá, que bom ter você aqui no canal Roberta Astrologia, que é um espaço para você aprender a utilizar a astrologia como uma ferramenta para compreender e melhorar a sua vida. Eu sou Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e o vídeo de hoje é o vídeo das previsões da semana, mas com foco bem específico. Presta atenção aqui comigo. A gente vai falar de Mercúrio retrógrado. Sim, estamos, né? A grande estrela ou o astro dessa semana astrológica, das previsões da semana, é a última retrogradação do Mercúrio que acontece no signo de Sagitário, mas calma que nesse vídeo eu vou explicar para você o que você deve observar nessa retrogradação, o que você deve prestar atenção e focar, não perder de vista, e ao mesmo tempo como aproveitar esse período, tá bom? Então a gente não precisa ter medo de Mercúrio retrógrado, afinal de contas, Mercúrio retrógrado é uma coisa que acabou já virando um mito da astrologia, né? Quase todo mundo gosta, né, de fazer aqueles memes que é tudo culpa do Mercúrio retrógrado, ou então, ai, Mercúrio retrógrado começou, então é por isso que eu estou discutindo que as coisas não estão dando certo. Calma, não é bem por aí. Você já sabe, né, que na astrologia os planetas servem de como ponteiros que vão indicando os momentos do tempo, o que está acontecendo, o tempo está bom para o quê, de forma específica. E Mercúrio retrógrado não atrapalha a vida de ninguém. Em primeiro lugar, não tem esse movimento de planeta andando para trás, isso não existe, né? Não tem Moonwalker no céu. Inclusive, eu falo, né, explico um pouco mais sobre o movimento da retrogradação, o que de fato acontece com o planeta, no vídeo que eu falo sobre Júpiter retrógrado. Vou deixar aqui o card para você assistir, que ali eu falo, trago todas as informações mais técnicas que acontecem com o planeta quando ele está, né, nesse período de retrogradação, que não, o planeta não anda para trás, mas ele também não está no seu movimento direto, não está no seu passo normal, no seu ritmo normal, o que pode trazer, sim, alguns efeitos para os temas que aquele planeta comanda. E nesse vídeo eu vou explicar o que você deve observar nesse período de Mercúrio retrógrado em Sagitário, que pega agora o finalzinho do ano, a reta final de 2024. Mas antes, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de astrologia e deixe um comentário ali no final, né? Deixa um oizinho, porque isso também me ajuda a levar o meu vídeo para mais pessoas, meu conteúdo para mais pessoas, tá bom? Bom, então, em primeiro lugar, uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala da retrogradação dos planetas é que Mercúrio é o planeta que retrograda de 3 a 4 vezes por ano. Por que isso, Roberta? Bom, lembra que Mercúrio é um dos planetas mais rápidos. Ele é o mais rápido, né? Ele só não é mais rápido que a Lua. E a gente sabe que a Lua é um luminar que se movimenta muito rápido. Na astrologia, ela está muito ligada a mudanças, movimento, né? A questão, a Lua, ela traz também a questão da instabilidade, da volatilidade. A Lua é a grande costureira do céu, que vai fazendo aspectos e conversando com todos os planetas, tanto que os principais aspectos sempre de uma semana, das previsões, são esses movimentos da Lua, né? Que trazem o humor das coisas, o ritmo das coisas. Então, a Lua é responsável pelo ritmo da semana, né? Ela se movimenta muito rápido. Já Mercúrio é um planeta que ele também se movimenta muito rápido e ele não pode ficar mais de 28 graus afastado da posição solar. Então, toda vez que Mercúrio acelera demais o passo dele, existe uma compensação e ele retrograda, né? Ele, entre aspas, anda para trás, mas é um movimento aparente, não é um movimento real. O planeta não está andando para trás, pelo amor de Deus. Como eu disse, né? Antes, vou deixar o card aqui com o vídeo de Júpiter retrógrado, onde eu explico esse efeito da retrogradação com mais detalhes técnicos, tá bom? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que é muito normal Mercúrio ficar retrógrado, ele fica retrógrado de 3 a 4 vezes por ano. E esse ano, ele ficou retrógrado lá, né, entre março e abril, ali no signo de Áries. Depois teve uma retrogradação no signo de Leão, ali em agosto. E agora é a última retrogradação desse ano, quando ele vai fazer esse passo final, né, vai fechar a conta de Mercúrio desse ano de 2024 no signo de Sagitário. E aí o que acontece, né? Mercúrio é responsável pelo quê? Mercúrio é um planeta que representa, de forma geral, comunicação,
informação, estudos, é um planeta ligado também a negociações, comércio, contratos, informações, aquelas informações rápidas também, o movimento natural das coisas, afinal de contas, ele está conectado também aos meios de comunicação e os meios de transporte. Então, o que acontece? Que nesse período da retrogradação, Mercúrio não deixa de ser Mercúrio, Mercúrio não vai fazer nada ao contrário, como muita gente propaga por aí, sem saber direito o que está falando. Isso não é astrologia, pelo amor de Deus. O que acontece é que esses temas que são regidos pelo Mercúrio, são comandados pelo Mercúrio de maneira geral, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque na retrogradação, lembra que o planeta ele não está no seu passo normal, ele não está no seu ritmo normal, ele não está na sua velocidade, na sua direção normal também. Então, ele opera mais para o seu lado B do que para o seu lado A. Ou seja, é como se eu tivesse que trabalhar, mas eu já estou tão cansado, né? E eu estou trabalhando de uma condição adversa à minha natureza. Nós, astrólogos, chamamos a retrogradação de uma debilidade acidental, afinal de contas, é algo que afeta, sim, o funcionamento do planeta, ele não opera no seu ritmo normal, mas é uma coisa assim que, ok, já que eu tenho que trabalhar, tenho que fazer as minhas funções, eu opero meio que na gambiarra. Então, assim, às vezes o Mercúrio ele pode prejudicar um pouquinho esses temas. Aí significa que as comunicações não vão funcionar, que as coisas não vão dar certo, que os equipamentos vão estragar? Não, não é bem por aí. A gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção com esses assuntos, com esses temas, viagens, por exemplo, compras de passagens, compras de uma maneira geral, e a gente está chegando nessa reta agora de final de ano, de Black Friday, de compras de Natal também, de programação de viagens e festas de fim de ano. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção nesses quesitos, nessas situações, dar uma checada. Além disso, né, a retrogradação, quando o planeta está retrógrado, ele também pode introjetar um pouco os assuntos. Além de operar de uma maneira mais rebelde, né, ou seja, ele não vai funcionar 100% do jeito como ele deveria funcionar, ele não vai estar apto para cumprir 100% das suas promessas, ele também pode introjetar alguns temas, introjetar alguns assuntos. E aí que a gente fala sempre que existe aquela regra da retrogradação, que é o revisar, refletir, repensar, né? Fazer um recolhimento de um assunto, um recolhimento de uma informação antes de você bater o martelo e decidir. Então, é um período que não favorece, por exemplo, conversas muito importantes, decisões, né, que acabem mexendo muito com questões importantes, porque é aquela coisa, né? Tudo que a gente toma de decisão ou ação num período de retrogradação de um planeta, esse ponto ainda vai passar por um refinamento, vai passar por uma nova análise quando ele voltar para o movimento direto. Então é aquela coisa assim, nada que começa a se manifestar numa retrogradação é definitivo. Então a gente tem que levar isso em consideração e isso em mente também, especialmente quando a gente está tomando uma decisão que vai nos afetar no longo prazo. Então não é um período interessante, um período importante para você tomar decisões, ações, né, que tenham esse impacto mais no longo prazo. Além disso, a gente tem que entender o quê? Mercúrio está em Sagitário, que é um signo do elemento fogo, ou seja, é expansivo, é ativo, e é um signo que é comandado pelo Júpiter, que é o planeta, né, ligado à expansão, às oportunidades. É um Júpiter que está transitando por Gêmeos, num ponto onde ele também está numa debilidade. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, uma atenção um pouquinho mais redobrada, porque esse lado B do Mercúrio vai ficar um pouco mais evidente ainda, porque quando ele olha para quem comanda ele, que é o Júpiter, né, ele obedece a esse Júpiter, já que ele está em Sagitário, esse Júpiter também está numa debilidade. Então, o lado B, a tendência é se manifestar de uma maneira um pouquinho mais exagerada. E aí, justamente, a gente tem que cuidar o quê? Para pecar pelo. A gente pode pecar pelo exagero. O excesso de quê? De confiança. A gente está falando de um signo de fogo, Sagitário, mutável, essa coisa do movimento, a agitação, a expansividade. Então, às vezes, querer tirar as coisas da frente, querer resolver muito rápido, querer abraçar o mundo com as pernas, fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí não checar direito as coisas. Então, pecar pelo excesso de confiança, né? Pecar pelo exagero. Às vezes você vai estar ali assinando um contrato, fazendo uma parceria com alguém. Ah, significa que não é para fazer? Não, não é isso, né? A vida continua, as coisas continuam se manifestando. Porém, é o seguinte, não faça nada de boca. Ah, mas Roberto, eu tenho certeza, eu vou aqui fechar uma parceria de negócios com o meu primo e eu confio nele, é sangue do meu sangue, é da minha família.
ok, você pode confiar nele, mas coloque tudo no papel. Se você vai fazer um contrato com alguém, deixe bem explicitado, né, bem especificado ali quais são as atribuições de cada um, quais são as responsabilidades de cada um, porque nesse período da retrogradação, às vezes eu posso falar demais e cumprir de menos. Afinal de contas, eu estou falando, né, de um Mercúrio que está num signo que está comandado por Sagitário, que é Sagitário, que está num signo que é comandado por um Júpiter. Então, eu posso cumprir mais do que depois eu tenho capacidade de atender, tá bom? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter no período da retrogradação. Vai fazer compras, por exemplo, Black Friday rolando essa semana, compras de Natal, já quero adiantar, quero comprar algumas coisas, quero comprar todos os presentes para minha família, quero fazer inclusive compras no exterior. Beleza, tranquilo. Mas checa bem as informações do site que você está comprando, veja se o site é confiável também, como esse Mercúrio está conectado a um Júpiter que está em debilidade, cuidado com golpes, com a questão do 171 também, a pessoa dizer para você que, ok, não, eu tenho o produto, eu entrego para você agora e depois não cumprir isso também. A questão de golpes envolvendo a imagem, vazamento de dados e informações também podem acontecer nesse período. Então, tenha um pouquinho mais de atenção. E, de preferência, faça então atividades comerciais em lugares onde você já está acostumado, onde você já conhece. Ai, não, mas eu achei que uma oferta muito legal, muito bacana num anúncio que apareceu para mim que eu não conheço o que é, mas eu vou clicar aqui e vou colocar meus dados. Cuidado, porque nesse período de Mercúrio retrógrado, às vezes, o barato pode sair muito mais caro, tá bom? Em relação a viagens, né? Você vai comprar uma passagem, você vai viajar, está programado para se viajar no final do ano. Então, cuidado, né? Se você vai fazer algum tipo de escala, por exemplo, não faça com horários muito justos, muito apertados, porque a possibilidade do voo atrasar, de você perder o voo, acontecer algum problema, ela é maior nesse período de Mercúrio retrógrado. E não é o planeta que está fazendo isso, tá bom? É só porque é um indicador do céu que as questões relacionadas à comunicação, à informação, a dados, a viagens, a deslocamentos, a meios de comunicação e informação também, às vezes tem o excesso de informação que surge nesse final de ano também, eles podem estar, assim, um pouquinho mais prejudicados, não estão no seu passo normal, no seu ritmo normal. Além disso, a gente está chegando no final do ano, né? Então, é um período do ano onde as pessoas também estão um pouquinho mais aceleradas. Esse é um Mercúrio que está passando por um signo do elemento fogo. Então, mas o excesso de informação, o excesso, né, mental também pode aparecer nesse período e você chegar nesse finalzinho aí, nessa reta final de ano, um pouquinho mais cansado. Bom, quando então que acontece essa retrogradação de Mercúrio? Até quando ela pode, né, nos atingir e nos afetar? Ela começa agora na segunda-feira, dia 25 de novembro. Mercúrio vai voltar, então, do grau 20 e 24 aqui de Sagitário. Deixa eu só confirmar aqui a informação, né? E ela vai tocar esse ponto do grau 20 de Sagitário, mais ou menos, até o grau 6. Então, se você tem planetas, por exemplo, outra coisa importante aqui que eu tenho que relembrar: a retrogradação afeta todo mundo de uma maneira assim mais perceptível? Não. Né? De uma maneira geral, sim, as comunicações podem ficar um pouco mais afetadas e turbulentas, mas ela pode ser mais específica, né? Ter o seu nome, o seu endereço, o seu CPF, o seu sobrenome, se você tem planetas nesses signos de Sagitário, Virgem, Peixes e Gêmeos, principalmente nesses graus que é por onde Mercúrio retrógrado vai passar, que ele começa ali no grau 20, vou deixar aqui na tela o grau exato para você conferir, e volta até o grau 6. E o que isso significa, né? Que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção, a retrogradação pode afetar você de uma maneira mais efetiva, né? Você pode perceber mais os efeitos dessa retrogradação, especialmente se atinge planetas pessoais, como Lua, como Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, o seu ascendente ou o meio do céu. Então, outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que se você tem planetas nesses pontos, significa que Mercúrio já estimulou esses planetas no seu passo normal, ou seja, Mercúrio retrógrado, planetas retrógrados nunca trazem pautas novas. Não é assim, oh meu Deus, o que de novo pode acontecer? Já aconteceu, já teve um toquezinho, né? Já estimulou esse ponto do seu mapa e agora na retrogradação ele volta ali e cutuca de novo o mesmo ponto. E aí são questões que já começaram a pipocar, são pautas que começaram a aparecer da primeira vez.
ali na segunda quinzena de novembro. Então, preste atenção, né? Tente pensar o que estava acontecendo na sua vida ali na segunda quinzena de novembro, porque são essas pautas, são esses temas que Mercúrio vai trazer agora de volta na sua retrogradação. Porque quando um planeta está retrógrado, ele sempre tem três momentos do tempo. Primeiro, ele toca ali esses pontos de forma direta ali pelo seu caminho, vai avisando, ó, vai acendendo luzinhas, né? Como se fosse aquelas luzinhas de árvore de Natal, começa a piscar. Aqui eu vou voltar, vou voltar, vou voltar. Preste atenção nesses pontos. Depois ele volta na retrogradação a estimular os mesmos pontos, que é quando geralmente cai a ficha e você se dá conta. Peraí, tem uma situação aqui que eu tenho que rever, que eu tenho que revisar, que eu tenho que dar uma olhada. E depois ele passa novamente no movimento direto, só para trazer o desfecho, né, da situação e passar a conta, quer dizer, fechar a régua, passar a conta, fechar a régua, eu acho que é isso, né? Acho que é essa expressão que se fala, então ele vai lá e encerra os assuntos, encerra os temas, tá bom? Então esse período agora da retrogradação acontece do dia 25 de novembro até o dia 15 de dezembro, são 19 dias, vai parecer mais, eu sei, porque a gente está bem no momento de final de ano, então as coisas estão bem agitadas, tem muita coisa acontecendo no céu nesse momento no final de ano, vai parecer um pouquinho mais, mas são só 19 dias, e depois, né, quando o Mercúrio volta para o seu passo normal, volta para a sua velocidade normal, ele vai aos poucos se desvencilhando desses temas, carregando ainda alguns desses assuntos que foram estimulados durante a retrogradação, até ali as primeiras semanas de janeiro, que é quando ele, né, vai embora e aí só traz temas novos, tá bom? Então preste atenção, especialmente se você tem planetas nesses pontos que eu falei, nesses graus que eu citei, nos signos de Sagitário, Gêmeos, Virgem e Peixes, que você pode sentir um pouco mais essa retrogradação do Mercúrio, tá bom? Além disso, nessa semana aqui astrológica, nas previsões da semana, a gente tem no dia 27 de novembro o Sol fazendo um belo de um trígono com o Marte, então é um trígono de fogo, é um aspecto que facilita muito, né, as coisas, é um aspecto que não tem impedimentos, então o Sol e o Marte pode ajudar, por exemplo, a clarear, né? Lembra que o Sol é esse ponto também que traz ajuda a gente a perceber as coisas, é um facho de luz, né? Então, o sol traz uma certa clareza para alguma situação, e aqui pode trazer uma clareza para uma decisão, para uma ação, já que envolve o Marte. E é um belo de um trígono do fogo que acontece no dia 27 de novembro. E depois a gente tem, né, vários movimentos da Lua nessa semana, né, que eu não vou trazer aqui, porque realmente a questão da retrogradação de Mercúrio, desculpa, estou falando muito rápido, é a mais importante, mas a gente tem o quê? Mais para o final da semana, no sábado, a gente vai ter a Lua ingressando no signo de Sagitário. A gente já está com a Lua minguante, né? A gente já está na fase minguante da Lua. No sábado, a Lua ingressa em Sagitário, já se preparando para quê? Para encerrar esse ciclo e começar a Lua nova. A lua nova no signo de Sagitário acontece na madrugada de domingo, às 3 horas e 12 minutos da manhã, pelo horário de Brasília, do dia 1º de dezembro, quando a gente começa uma nova lunação. E aí no domingo, essa lua nova em Sagitário vai ter vários movimentos, vai fazer vários aspectos, sendo que o mais importante é no final do no domingo à noite, quando a lua nova em Sagitário vai bater em quem? Justamente no Mercúrio, que já vai estar retrógrado, e a partir dali, né? Lembra que a Lua serve como uma grande ativadora do céu, ela cutucando, fazendo uma conjunção com esse Mercúrio retrógrado. A partir do domingo, dia 1º, a gente pode começar a sentir mais quais são os temas, né, que vão entrar nesse processo de revisão nas nossas vidas, tanto pessoais quanto coletivas, tá bom? Bom, esse é o recado do vídeo de hoje. Aproveite, então, deixe o seu comentário aqui. Escreva ali, ó. Eu não tenho medo de Mercúrio retrógrado, né? Aproveite essas dicas que eu trouxe aqui, se inscreva no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!